o casal Dr. Ronaldo Frigini e Ana Lúcia Frigini são notários em diversas causas de beatificação e canonização e laureados com o prêmio Terra de Santa Cruz, ano 2022. Para que a gente possa se situar um pouco, a Diocese de São João da Boa Vista está no interior de São Paulo, pertence à província eclesiástica de Ribeirão Preto. E como o próprio título da palestra, Bem-aventurado Donizete Tavares de Lima e as causas da Diocese de São João da Boa Vista, porque a Diocese de São João da Boa Vista possui, além da causa do padre Donizete, outras causas que ao longo da apresentação eles irão explanar. E vou agora fazer a apresentação dos nossos palestrantes do dia de hoje, da nossa palestra. A Ana Lúcia Ferreira Frigini nasceu na cidade de São João da Boa Vista aos 19 de setembro de 1958. Formou-se pela Faculdade de Direito de São João da Boa Vista no ano de 1979, colando grau em março de 1980. Possui pós-graduação lato sensu em Direito Canônico, sobre nulidade matrimonial pela Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. É professora de Doutrina Social da Igreja no Seminário Diocesano de São João da Boa Vista. Juíza auditora da Câmara Eclesiástica de São João da Boa Vista. O seu esposo, Dr. Ronaldo Frigini, nasceu na cidade de Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo, em 2 de março de 1958. Formou-se pela Faculdade de Direito de São João da Boa Vista, no ano de 1979, colando grau em março de 1980. Ingressou na magistratura em 4 de janeiro de 1984, tendo atuado nas comarcas de Caconde, Leme, São João da Boa Vista e São Paulo, onde se aposentou em 10 de janeiro de 2012. Atualmente é advogado. Possui especialização lato sensu em Direito Público e Direito Processual Civil. Dr. Ronaldo é autor dos seguintes livros. Ele possui os seguintes livros publicados: Reconhecimento de Paternidade, Considerações sobre a Lei 8.560 de 92, Comentários à Lei de Pequenas Causas, Inventário de Jurisprudência dos Colégios Recursais, dos prazos do novo Código Civil, Comentário à Lei dos Juizados Especiais Civis, Juizados Especiais Criminais, Execução Civil e Cumprimento de Sentença. É também autor dos seguintes artigos: Alguns aspectos da prestação alimentar, o concubinato e a nova ordem constitucional, a revelia na separação judicial, conversão e divórcio e as causas impeditivas, liquidação de sentença na Lei 8.898, de 29 de junho de 94, vias de fato e representação, do despacho inicial no cumprimento minitório, do depósito lesivo e a declaração de falência em outros processos, da interrupção de prescrição nos delitos de imprensa, o artigo 404 da CPP e a aplicabilidade em face da vítima, os efeitos do recurso no procedimento monitório. Doutora Ana Lúcia, doutor Ronaldo, a palavra agora é com vocês. Um bom trabalho. E aqueles que querem fazer comentários, esteja com alguma dúvida, é só deixar o seu comentário no nosso bate-papo, iremos fazer a leitura e apresentar aos palestrantes. Muito boa noite, irmão André Santos. É sempre uma alegria muito grande estarmos aqui e termos esse contato com o universo dos santos, né? O Instituto de Geologia é de uma iniciativa grandiosa
e que nos dá a oportunidade de mostrar a tantas pessoas a realidade da santidade de muitos outros dos nossos irmãos que tiveram um caminho puro na prática do Evangelho e na vivência cristã. Como o irmão André disse, a Diocese de São João da Boa Vista, posso dizer, é pródiga em processos de beatificação. Nós temos, na verdade, 5 causas. O Beato Donizete Tavares de Lima, o venerável irmão Roberto, o bispo Dom Tomás Vaqueiro, o padre Mateus von Herkilsen e a leiga Lurdinha Fontão. Nós iniciaremos a nossa fala não pelo padre Donizete, que é hoje aquele que está numa fase mais adiantada de todas essas causas, porque beato já foi reconhecido pela Igreja. Mas queremos começar com a figura de Dom Tomás Vaqueiro. Dom Tomás Vaqueiro foi o segundo bispo da Diocese de São João da Boa Vista. O processo, a causa dele, a pesquisa diocesana ainda está em andamento, de modo que, como notários que somos da causa, nós não podemos falar absolutamente nada dos detalhes de depoimentos e tudo mais, uma vez que ainda está sob sigilo. Todos nós que participamos de uma causa de beatificação, seja membros da comissão histórica ou membros do tribunal, fazemos um juramento de sinceridade e de sigilo com relação a tudo quanto que for apurado durante o itinerário na fase diocesana. Então, a figura de Dom Tomás, que procurarei passar, é no sentido do quanto eu mesmo o conheci, nós o conhecemos, eu e Ana Lúcia, né, e do quanto nós pudemos aprender de alguns escritos que existem sobre ele, né. Dom Tomás Vaqueiro foi quem me crismou, e depois, anos à frente, foi também meu professor na Faculdade de Direito. Então, tenho lembranças muito vivas, né, na minha mente a respeito dele, e hoje, participando da sua causa de beatificação, é uma honra extraordinária. Obviamente, quando ele me crismou, eu não tinha a mínima ideia, né, de santidade, né? O que se ouvia em casa era a respeito dos santos europeus, né? Mas muito superficialmente. Na faculdade, ainda muito distante do tempo em que passei a também fazer parte dessas causas de beatificação, a sensação que eu tinha em relação a Dom Tomás era de um respeito enorme, uma vez que ali estava um homem que a primeira impressão que causava era a sua humildade, né? E, portanto, é nessa linha que vamos mostrar essa figura tão importante e tão cara para todos nós da Diocese de São João da Boa Vista. Dom Tomás Vaqueiro é nascido na cidade de Pirassununga, né? E para quem não conhece a região, é próxima a 80, 90 quilômetros de São João da Boa Vista, e obviamente é conhecida no Brasil inteiro por causa da Cachaça 51, né? Que é lá de Pirassununga. E Dom Tomás nasceu na zona rural, né? Filho de pais muito simples, pobres, e ficou órfão de pai aos 10 anos de idade. Mas, desde cedo, já brotava nele o desejo de entregar a vida para Deus, né, inteiramente, e com 15 anos de idade ele ingressou no Seminário Menor em Campinas, e lá completou seus estudos secundários. Depois de Campinas, foi enviado a São Paulo, onde cursou filosofia no Seminário Central de São Paulo, de Ipiranga. Nessa época, entre 35 e 37, o que mais impressiona nos poucos escritos que ele deixou, ele tinha um caderno que chamava Caderneta Religiosa,
e lá colocou algumas coisas assim que demonstram já a sua preocupação enorme, ainda jovem, com a permanência e a busca sempre da santidade, né? Eu tomei a liberdade de separar alguns pequenos trechos do que ele escreveu em 1936 a respeito disso, né? Diz um dos trechos: geralmente me vem à mente, quando penso na minha santificação, a ideia de ser um grande santo, ou como São João, muito sereno, ou fazendo prodígios e admirado. Certo orgulho que geralmente vai dar uma certa espécie de ilusão. Tudo é fantasia. Então eu digo: meu Deus, eu quero viver só para vós, trilhando minha simplicidade. Então vejam que, embora pudesse perfilhar em sua mente alguma ideia de grandiosidade e tudo mais, ao mesmo tempo tinha a consciência de que a simplicidade era o que deveria ser buscada. Tinha uma preocupação enorme também em não se mostrar ele próprio como causa de grandiosidade para Deus, mas que através dele fosse apenas um instrumento de Deus em benefício das pessoas. Há uma oração que ele fez que é muito bonita, que diz o seguinte: Senhor Jesus, acendei dentro do meu coração o vosso santo e ardente amor. E então eu correrei à procura das vossas almas e serei solícito e pronto para desviá-las do mal e das ciladas do demônio. Ponde amor no meu coração, caridade na minha alma, paciência nos meus ombros, fortaleza nas minhas mãos, prudência nos meus olhos, cautela na minha boca, e então eu serei o vosso instrumento que vos pertença totalmente. E para que não haja desvios e orgulho da minha parte, tirai o intelecto de mim nas coisas que a vossa mão realizar por meio desse vosso inútil instrumento, para que não se glorie a enferrujada, a enxada na mão de seu possuidor. Eu vejo a figura de Dom Tomás com uma simplicidade e um despojamento de si mesmo de uma forma muito profunda, que isso só se consegue, obviamente, através da fé profunda que ele tinha em Deus e a confiança na misericórdia que Deus fizesse o melhor para a sua vida. Dessa fase da filosofia, ele rumou para Roma, né? Quem diria, um menino simples que acabou se formando, não aqui no Brasil, mas foi a Roma, e onde completou os seus estudos teológicos, e lá foi ordenado sacerdote em 1941, com 27 anos de idade, né? Dizia ele em seus escritos que Deus poderia ter escolhido alguém muito melhor que ele, muito mais inteligente que ele, muito mais piedoso que ele, mas se colocava nas mãos de Deus. Mas Deus me escolheu e não aqueles outros. E, portanto, quis se entregar inteiramente à igreja como um filho que se entrega a uma mãe tão maternalmente amorosa. Depois de ordenado sacerdote, retornou ao Brasil e, passadas as primeiras missas que inicialmente celebrou em sua cidade natal, Pirassununga, Tomás Vaqueiro, padre Tomás Vaqueiro, foi destinado muito mais à docência do que à assunção de uma paróquia. Durante quase 20 anos, ele foi formador do mesmo seminário de onde ele ingressou, no Ipiranga. De lá, rumou para Campinas, onde também foi formador durante alguns anos, né? E o predecessor, na verdade, da criação da Pontifícia Universidade Católica, a PUC de Campinas. Lá ele iniciou, né, até no início da década de 60, ao curso superior de religião, e onde ministrou inúmeras cadeiras: cultura religiosa, teologia dogmática,
filosofia pura, doutrina social da igreja e tantas outras matérias. E foi também colaborador e redator-chefe do jornal A Tribuna, da Arquidiocese de Campinas, de 1950 a 1959. Portanto, embora de origem muito humilde, uma pessoa de uma capacidade intelectual muito grande. E, a despeito dessa capacidade intelectual, uma pessoa muito simples, muito disponível e muito destacada de si mesmo. De tal modo que, sendo designado pároco da cidade de Mojimirim, salvo engano, da paróquia de São José, lá permaneceu apenas um ano e pouco, e foi nomeado bispo. O bispo de São João da Boa Vista, onde assumiu o seu episcopado em setembro de 1963, 1º de setembro. E o que se destaca já na posse de Dom Tomás é que ele escreveu, deixou em seu discurso o seguinte: apresento-me a vós, caríssimos filhos e prezados diocesanos, como bispo que reza, e é com joelhos em terra, mãos em posição de prece e olhos e alma voltados para o céu, para Deus, que todo o trabalho se torna fecundo e salutar. Foi, na verdade, a marca primordial de Dom Tomás durante todo o tempo que esteve à frente da Diocese de São João da Boa Vista, que isso ocorreu por quase 28 anos, que a sua marca era a oração constante, um bispo que rezava. Era a época em que a Igreja estava vivendo, na verdade, um turbilhão, porque foi a época do Concílio Vaticano II, do qual ele participou de algumas sessões. Quando terminado o Concílio Vaticano II, a história da Igreja nos mostra claramente, foi uma época difícil em que muitos sacerdotes deixaram o ministério, muitos seminários foram fechados, muitas igrejas com uma reforma incompreendida daqueles novos tempos do Concílio Vaticano II. Dom Tomás, ao contrário, fez exatamente o seguinte: enquanto fechavam-se os seminários, ele resolveu construir um seminário em São João da Boa Vista, que até então não existia. E essa sua iniciativa, na época, causou, não digo uma fúria, mas uma certa revolta, né, de alguns outros colegas bispos. Na verdade, Dom Tomás acabou virando motivo de chacota entre alguns bispos, dizendo que ele estava pretendendo construir uma obra faraônica, que era um bispo retrógrado e não estava iluminado com os ventos do Concílio Vaticano II, e ele respondia com uma tranquilidade muito grande: um dia vocês me pedirão padres. E, de fato, a Diocese de São João da Boa Vista foi um celeiro de vocações, né? Dom Tomás é considerado hoje o patrono das vocações na nossa diocese. E não só por conta da construção do seminário, mas por conta de todo o carinho que ele manifestava aos seus padres. A sua casa sempre foi inteiramente aberta, ele fazia as visitas pastorais com uma intensidade enorme, e não só nas visitas pastorais. Comumente ele se apresentava na casa de algum sacerdote, chegando: olha, vim aqui para almoçar com você, vim aqui para saber como você está, e assim ele foi granjeando um carinho extraordinário. Hoje não há na diocese, aqueles ainda que o conheceram, não há quem possa dizer algo contrário a Dom Tomás. E quando ele, chegando à idade limite, aos 75 anos, renunciou ao episcopado e, infelizmente, viveu apenas um ano após tornar-se emérito, e tendo falecido em 2 de agosto de 1992. Seu falecimento foi um acontecimento único, né? O número de pessoas que compareceram ao seu velório, o número de bispos,
o número de sacerdotes foi enorme e ali já se concretizava, já se exteriorizava a grande fama de santidade que ele granjeou já durante a sua vida, porque a luta dele foi contra o pecado, a luta dele foi contra o orgulho, e para que se tornasse uma pessoa inteiramente de Deus, né? E passado o tempo necessário, porque o tempo sempre é de Deus, a diocese acolheu com muito grado os pedidos de abertura de sua causa de beatificação, e ela realmente foi aberta em 22 de janeiro de 2021. Ela está em andamento, espera-se que no futuro próximo ela possa ser encerrada na sua fase diocesana e encaminhada para o dicastério das causas dos santos. Assim, em breves palavras, esta é a figura do nosso querido Dom Tomás Vaqueiro. Temos que ser rápido, porque temos 5. Agora, falando um pouquinho do nosso beato, Donizete, né? Apresentando um pouco do padre Donizete para vocês, ele é mineiro, né? Nasceu em janeiro de 1882, na cidade de Cássia, Minas Gerais. E logo após o seu nascimento, os pais transferiram de residência e acabaram fixando residência em Franca. Seus pais, o nome do pai era Tristão e a mãe Chiquinha. Tiveram 16 filhos, só que metade deles somente que sobreviveram, como era comum naquela época, né? Família muito religiosa. Os dois eram professores de música, apaixonados por música, e alguns dos filhos eles colocaram nomes de grandes músicos, como Rossini, Mozart, Bellini, Verdi e Donizete, né, que era o nome de um famoso maestro, Gaetano Donizete. E os demais receberam nomes da família mesmo, um outro nome do pai, que é Tristão, uma filha Coleta, outra Rita de Cássia e Modesto. Todos os filhos foram educados pelos pais na música, né? E todos eles se tornaram professores de música, ou tocavam algum instrumento. Donizete, desde pequeno, se acostumou a viver muito na simplicidade. Sua família não era rica. E quando ele completou 12 anos, seu pai o matriculou no curso preparatório do antigo Seminário Episcopal de São Paulo. Não com o objetivo de ser sacerdote, mas como um aprimoramento mesmo dos estudos, que era lá que tinha. Num internato considerado de alta qualidade. E ele lá, como bom músico, foi encarregado do cargo de organista como professor de música para os seminaristas. Com isso, ele consegue recursos financeiros para os seus estudos. Só que em 1896 morre o seu irmão mais velho e ele volta para Franca como professor de música para ajudar no sustento da família. Continua seus estudos em Sorocaba. Nessa época, Dom João Batista Correia Neri, bispo, conhece Donizete, seus dotes musicais e quis levá-lo para Vitória, sua diocese. Mas Dona Chiquinha não permitiu, porque ele era ainda muito jovem. Em 1900, ele retorna a São Paulo, no seminário, como professor dos seminaristas, e aí decide seguir a carreira de seu pai e inicia seus estudos na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Só que aos 21 anos, ele decide-se mesmo para o sacerdócio, que era a sua vocação. E em 1903, matricula-se no curso de filosofia do Seminário de São Paulo. E foi ordenado em Pouso Alegre em 1908. Foi vigário em Jaguariúna, que pertencia à diocese de Campinas. Seus pais já estavam velhos, então ele pede para ficar perto da família e pede para ser transferido de diocese, né? E ele foi nomeado, então, foi encaminhado para a diocese de Ribeirão Preto, não existia ainda a diocese de São João do Boa Vista. E foi transferido para a cidade de Vargem Grande do Sul em 1909, que é a nossa terra natal, né? Ele tinha 27 anos de idade nessa época. E em Vargem, quando ele chegou lá, né, havia uma diferença social muito grande. Era a época dos coronéis, né? E ele incomodou alguns, né? Na época já não havia mais a escravidão, mas a cultura ainda era escravocrata.
Não existia ainda a classe média, existia só a classe dos coronéis e a dos pobres. Essa desigualdade era muito grande. E os ricos tinham suas diversões, que era o cinema, a banda, mas os pobres não. E o jovem Padre Donizete parte, então, para a ação na defesa dos pobres, dos humildes e dos desamparados, que sempre foi a sua linha. Cria a corporação musical, que passa a ser chamada Banda do Padre, ele mesmo instrui os jovens, ensina os instrumentos, funda o clube de futebol, que o pessoal também chamava Clube do Padre. E essas duas providências já causam um certo desconforto, né, entre a classe patronal de Vargem, que vê no vigário um agitador social. Então, a Câmara Municipal da cidade pede ao senhor bispo a sua remoção. E o bispo concede, na realidade, ele faz uma permuta. O padre de Tambaú é removido para Vargem e o de Vargem removido para Tambaú. Isso em 1926. Ele ficou lá em Vargem uns 16 anos. Chega em Tambaú, uma cidade com muitas cerâmicas, olarias, né? Fábrica de pisos, de telhas, não para com seu apostolado bem integrado na comunidade. Ele visitava as indústrias e, quando via algum problema que pudesse colocar em risco os funcionários, ele falava com os proprietários, pedindo mais segurança no trabalho. Então, ele exerce uma forte autoridade na cidade. Andava pelas ruas, conversando com todos, interage com esse povo, vivia os seus problemas e se identificava com eles. Mas sua predileção sempre foi os pobres. Mas também preocupa-se com as crianças, com o operário, com o trabalhador rural, com os doentes, com os idosos. Fundou o asilo para a velhice desamparada, um asilo para tuberculosos, a obra de assistência à maternidade e infância, o Sindicato dos Operários Ceramistas, Círculo Operário, tudo obra dele. Ainda não havia as leis trabalhistas, que a CLT foi promulgada só em 1945. Ele chega em Tambaú em 1926. Como dizia alguém, portava-se como um primeiro-ministro da cidade, percebia as necessidades da cidade e ia ajudando, construindo consciência do povo. Atendia a todos que o procuravam para um conselho ou uma orientação a qualquer hora do dia e da noite. A porta de sua casa estava sempre aberta para os pobres, especialmente para todos aqueles que necessitavam de ajuda material ou espiritual. E na paróquia também ele inicia sua ação social, porque lá na paróquia, na hora que ele chegou, tinha os genuflexórios e alguns bancos divididos, a igreja era dividida entre o lugar dos ricos e o lugar dos pobres, que era comum. Ele tira tudo aquela divisão e fala que aqui todo mundo é igual, né? Valoriza os leigos, né? Isso bem antes do Concílio Vaticano II, inicia o apostolado dos leigos, trata todos os seus auxiliares como membros da sua família, vai instruindo, vai dando formação, alguns o ajudam nos asilos, até dar banho nos velhinhos, fazer barba, ajudá-los na secretaria e tudo. Dedica-se também à formação religiosa e moral das crianças e jovens, oferece sua vasta biblioteca para os jovens lerem seus livros, e vivia na simplicidade. Apesar de ser diocesano, ele fez voto de pobreza em sua ordenação. Então, suas refeições sempre foram muito simples. Quando não tinha quem cozinhasse, eles mandavam comida lá do asilo para ele, ele comia a mesma comida que os velhinhos comiam. Gostava de fazer suas refeições em casa. Quando o bispo visitava a cidade, emprestava tudo para ele, desde talheres, panelas, toalhas, louças, tudo. Ele era totalmente desapegado das coisas do mundo. E tinha um zelo pela casa de Deus muito grande. Em Tambaú não havia roseiras, né? Somente dálias. E então ele pede e instrui as pessoas a plantarem rosas para Nossa Senhora, porque Nossa Senhora gostava de rosa, e lírios para São José. Ensina até como podar, que época era melhor para podar, tudo isso. E em Tambaú existiam as duas capelas, de São José e uma de Santo Antônio. Mas ele sente a falta de uma para Nossa Senhora Aparecida, de quem ele era muito devoto. Então, um dia, um padre amigo dele, padre Klaus, passa em visita a Tambaú, ele pede para que ele envie uma réplica da imagem de Nossa Senhora Aparecida para ele.
E essa imagem chega, então, à estação ferroviária, na época, né? O padre Donizete, então, programa uma grande procissão para receber a imagem e levá-la à igreja de Santo Antônio. Neste dia cai uma forte chuva na hora da procissão, mas que cessa enquanto a imagem de Nossa Senhora passa pela cidade. O povo já vê isso como um indício de alguma coisa diferente que estava acontecendo na cidade. E em 29, a igreja de Santo Antônio também pega fogo, e todo o altar é todo queimado, era tudo de madeira, inclusive a imagem de Nossa Senhora estava sobre esse altar de madeira, que ela também era de madeira, mas ela não sofre nada, queima todo o altar, mas Nossa Senhora fica intacta. Inclusive, ela estava com um manto branco de seda, que só chamusca um pouquinho a beiradinha do manto, mais nada. Então, esse fenômeno é considerado pelo povo um milagre, né? E ele vai seguindo a sua vida, as crianças pedem bênção para o padre, até para curar uma dor de dente, eles pedem para ele, tudo ele abençoa, né? Dava bênção para todo mundo. Ficou durante 30 anos, mais ou menos, em Tambaú, vivendo como um simples sacerdote, participando de tudo, fazia pelo povo e pela igreja tudo que ele podia. E em 1954, então a época dos milagres e curas começam aí, bem lá no finalzinho da vida dele. Um vendedor de vinhos de missa, né, o senhor Marcaça, visita Padre Donizete e, tomando um café da tarde com ele, disse-lhe que estava sofrendo com dores no joelho, como se fosse um reumatismo, mas que estava dificultando ele andar. Sorrindo, o Padre Donizete passou só a mão sobre o joelho dele dolorido e pergunta para ele: passou a dor? O senhor Marcaça responde, assustado, que não estava sentindo mais dor nenhuma. Este foi o começo, né? O senhor Marcaça, então, sai dali e propaga para todo mundo essa cura do seu joelho para as cidades vizinhas e começam as romarias a Tambaú. Tudo se transforma na pequena cidade, inúmeras pessoas dirigem-se para lá para receberem curas. E os problemas também começam a surgir. Problemas de convivência, de higiene, de alimentação, de hospedagem, tudo isso. Chegavam trens com 20 vagões, 60 pessoas por vagão, então eram mais de 1.200 romeiros, vários trens por dia, além dos caminhões de pau de arara, superlotados. Chegavam cartas do mundo inteiro. Tambaú, então, começou a ser chamada a Cidade dos Milagres. Segundo estimativas, em 6 meses, do ano de 54 e começo de 55, reuniram-se cerca de 3 milhões de pessoas na pequena cidade de Tambaú. O padre não tinha sossego nem para celebrar missas. As missas tinham que ser campais, os leigos faziam um corredor com as mãos dadas para que ele pudesse sair da igreja e entrar em sua casa. Todos queriam tocar nele, tocar no manto, tocar nas suas vestes. Na Casa dos Milagres existem inúmeros aparelhos ortopédicos, muletas, chegaram a ser enchido mais caminhões de muletas, aparelhos de surdez, garrafas de pingas que as pessoas conseguiam deixar o vício da bebida depois da bênção do padre. As pessoas faziam declarações dessas curas em cartório, né? Reconheciam a firma em cartório e reuniam, então, mais de 5 pastas oficiais com essas declarações de relatos de graças, mais de 60 curas durante o ano de 54 a 55. Tudo ele atribuía a Nossa Senhora, dizia que não era ele que fazia os milagres, mas sim Nossa Senhora, era ela que intercedia. E os rádios, jornais e revistas da época mandavam repórteres para colher informações e curiosidade do povo aumentava cada vez mais, porque era um fenômeno. E a situação foi ficando caótica na cidade, foi um transtorno e perigo para a população, criando condições precárias de higiene, acolhimento aos romeiros. Então pensou-se em transferi-lo, mas onde quer que ele fosse, o povo iria atrás. Então fez um acordo com o senhor bispo, marcou uma última bênção para o dia 30 de maio de 55. Foi homenageado com uma chuva de rosas, que uma flotilha de aviões fez cair sobre a cidade, e continua com sua vida de carinho pelas pessoas, pelo zelo à igreja. Ainda tinha um projeto em mente: construir uma igreja maior dedicada a Nossa Senhora da Aparecida. Mas não conseguiu a aprovação do bispo, na época
nós pertencemos a Ribeirão Preto, né? Não tinha a diocese de São João da Boa Vista ainda. Porque ele julgava que o padre Donizete já estava muito velho para aquele intento, era um grande intento, né, para ele. As pessoas lhe faziam muitas doações, mas ele deixou tudo em testamento para a igreja. Morreu sentado em sua cadeira, na sua casa, no dia 16 de junho de 1961. O inquérito para sua beatificação começa em 1996. A fase diocesana foi encerrada em 2009 e em 2017 a igreja já decreta sua venerabilidade e em 2019 a igreja o proclama beato. E agora todos rezam para que sobrevenha um milagre que se possa chamá-lo de Santo Donizete Tavares de Lima. Esse é o nosso beato, querido. Muitas coisas para falar dele, mas não dá tempo. Senão não dá para apresentar o resto, tá? Bem, a terceira causa que temos na diocese é de um sacerdote agostiniano da Assunção, um assuncionista, padre Mateus van Herkilsen. Esse padre, ele nasceu em 5 de julho de 1915 na Holanda, foi batizado com o nome de Petrus Canisius, e com 12 anos entrou na Escola Apostólica Santa Teresinha em Boxtel, que era também dos padres assuncionistas. Lá permaneceu algum tempo, chegou ao noviciado, mas teve que abandonar por um determinado tempo a sua vocação, e o seu mestre de noviços colocou até alguma objeção quando ele resolveu retornar, mas, por fim, vendo a insistência daquele jovem, chegou a escrever ao provincial e disse, dentre outras coisas, assim, mesmo que seja um pouco tarde, né, a volta dele, acredito que podemos confiar em sua absoluta sinceridade. Ou seja, embora ele achando que naquela época já era alguém passado da idade para continuar os estudos eclesiásticos, confiou na sinceridade daquele jovem. Porque ele tinha no coração exatamente o carisma do assuncionista, né? Lutar pela vinda do reino de Deus e estabelecer o reino de Deus entre as pessoas. Padre Mateus, ele assumiu esse nome religioso durante a sua formação, foi ordenado sacerdote em 31 de maio de 1942, na época já da Segunda Guerra Mundial. Embora ele quisesse partir para o mundo, em qualquer parte do mundo, como um missionário, essa vontade dele teve que ser adiada em razão do clima exatamente bélico da Segunda Guerra Mundial. Então, foi necessário que ele permanecesse ainda na Holanda por algum tempo, exercendo seu ministério sacerdotal. Todavia, terminada a guerra, em 1946, surgiu a primeira oportunidade dele sair em missão. E veio pela primeira vez no Brasil, nessa época, vindo alojar-se primeiramente na região de São José do Rio Preto, onde foi professor no seminário, naquela época São José do Rio Preto chamava-se Rio Preto, e lá permaneceu há algum tempo. Ele permaneceu de 1946 até 1953. No entanto, embora ele pretendesse continuar no Brasil, seus superiores interromperam esse ânimo dele e o enviaram para outra missão agora no continente africano. Foi para uma missão no Zaire, né, que de 1997 em diante passou a chamar-se República Democrática do Congo. E quando ele chegou no atual Congo, isso foi em 1953, e lá permaneceu durante 8 anos, até 1961, as notícias que se tem é que ele encontrou uma situação completamente caótica, especialmente pela pobreza, pela falta de toda forma de auxílio àquelas pessoas, e foi necessário partir exatamente do zero.
construindo escolas, hospitais, igrejas. E Padre Mateus, existe até um vídeo que está em posse do seminário da Assuncionista aqui na nossa diocese, em que mostra Padre Mateus em cima de um andaime construindo um hospital de batina e tudo mais, um homem alto, colocando os tijolos lá, servindo como pedreiro. E também, além disso, um homem totalmente dedicado à conversão do povo, né? A notícia e mostram fotografias dele atendendo confissões ao ar livre, porque não havia absolutamente local apropriado, colocava apenas um tampão, né, para que o padre ficasse mais recolhido e o penitente à sua frente. Uma outra dificuldade que ele enfrentou naquele continente foi que as pessoas daquela época não acreditavam que um padre pudesse ser puro, pudesse ser casto. Então, ele chegou a ser, inclusive, perseguido por um grupo de mulheres que não admitiam que ele não tivesse alguém, né? Mas Padre Mateus foi um homem que nesse aspecto, especialmente nesse aspecto da pureza, foi íntegro. Não há a menor notícia, e aliás, a notícia que se tem é que ele manteve a castidade de uma forma profunda, heróica, porque a vida dele era para o bem de todas as pessoas, sendo um verdadeiro instrumento de Deus. Ele permaneceu durante esses 8 anos no Congo, trabalhou imensamente, construiu o que era necessário para o atendimento mínimo daquelas pessoas, e até hoje a sua passagem por lá é ainda lembrada não só por aqueles que na época eram crianças e hoje adultos já para a terceira idade, se lembram com carinho e passam isso de geração em geração. Mas o Congo, na década de 60, enfrentou umas dificuldades enormes, inclusive com uma revolução sangrenta, que foi preciso que ele abandonasse a sua missão e retornasse para a Holanda. Na época, já estava no Congo o seu irmão, que era religioso, mas não sacerdote, chamava-se Estevão, que estava lá já há 17 anos, e eles ambos retornaram para a Holanda. Mas por brevíssimo período, porque novamente ele foi encaminhado ao Brasil e agora, mais especificamente, na cidade de Espírito Santo do Pinhal, da nossa diocese, e lá ajudou a construir um seminário, ficou em Espírito Santo do Pinhal por 12 anos. Nesse meio tempo, ele não só auxiliou na formação dos jovens da cidade, mas a sua atitude foi uma atitude sempre de saída em benefício das pessoas. Ele visitava doentes, visitava famílias enlutadas, tomava conta dos doentes, né? Cuidava dos doentes e sem que ninguém ficasse sabendo. Há uma história contada de que, num certo período, ele precisou se ausentar de Espírito Santo do Pinhal, da paróquia onde ele ajudava, e um padre que ficou em seu lugar foi também fazer as visitas, e foi fazer a visita a um determinado doente, fez uma visita rápida, estava indo embora, e o doente pergunta a ele: o senhor não vai curar a minha ferida, como o Padre Mateus faz? Né? Então, vejam, era algo que ele fazia espontaneamente, não mostrava a ninguém. Isso só foi possível saber porque esse padre que teve essa experiência contou depois, deixou registrado essa ocorrência, né? Infelizmente, Padre Mateus morreu precocemente em 15 de abril de 1973, no Sábado Santo, vítima de um infarto, né? E fulminante, e acabou falecendo. Também
Da mesma forma que percebemos com relação ao servo de Deus Tomás Vaqueiro, aquela concretização do reconhecimento de sua fama de santidade em vida, o seu velório foi extraordinariamente concorrido. E, para se ter uma ideia, o local onde foi o velório, que era a única igreja matriz da época, para onde ele foi sepultado, que era no Seminário Assuncionista, dista 3 quilômetros. Esse trecho todo ficou tomado de pessoas durante todo o trajeto, de modo que, quando chegou o féretro lá no seminário, ainda havia gente saindo da igreja, né? Rapidamente, o seu túmulo foi transformado em local de peregrinações e, ao longo do tempo, dezenas, posso dizer, centenas de placas de agradecimento por graças alcançadas foram ali deixadas por fiéis anônimos, né? De tal modo que esse clamor espontâneo, né, de toda a ação que lá chegava, fez com que também a diocese e a congregação assuncionista resolvesse pedir a abertura de sua causa de beatificação. A tônica da vida de Padre Mateus era não só de um sacerdote consciente de sua missão como sacerdote, né, como alguém que se coloca como instrumento de Deus, mas também aquele que foi dedicado aos doentes, foi dedicado aos mais pobres, alguém que sabia acolher, alguém que sabia fazer com que a vida das pessoas se transformassem, não que deixassem os problemas, mas que elas pudessem enfrentar todo tipo de problema com uma serenidade tamanha que só Deus pode dar. Então, a tônica da vida do padre Mateus é exatamente essa. E é interessante notar que os santos se comunicam, né? Quem celebrou as suas exéquias foi exatamente Dom Tomás, então, que era alguém que realmente sabia dignificar o seu ministério, sabia ser naquele que era de sua diocese todas as virtudes necessárias ao desempenho do sacerdócio, né? Todas as virtudes necessárias para o caminho da santidade. E assim viveu o padre Mateus von Hercuisen, e com a certeza de que ele realmente cumpriu o que está dito no Evangelho de Marcos, né? Como disse Jesus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Foi essa a vida de Padre Mateus, com humildade, com a caridade genuinamente cristã. A causa de beatificação se iniciou na diocese em 7 de dezembro de 2019 e se encerrou em 27 de maio deste ano de 2023. Agora, a nova fase se inicia em Roma e, quem sabe, num breve futuro, ele seja também considerado venerável pelo reconhecimento de suas virtudes heróicas. Este era o Padre Mateus. Bom, agora o nosso quarto candidato aqui é o nosso venerável irmão Roberto Giovanni. Ele é nascido em Rio Claro, diocese de Campinas, é o quinto filho entre 13 irmãos e irmãs. Seus pais, Pascoal Di Giovanni e Severina Padula. Família tradicionalmente católica. Roberto tem uma formação cristã exemplar, vivenciada por ele desde criança, aprofundada no período de juventude, quando estudante e funcionário de um escritório de contabilidade. Nesse espírito de família cristã, Roberto foi batizado, crismado, fez sua primeira comunhão, tudo em Rio Claro, na matriz de São João Batista. Segundo seus familiares, Roberto foi, já desde cedo era muito abnegado, desde jovem, e desprendido. Ele dispunha seu salário, seus pertences a favor daqueles que passavam necessidade ou que não tinham como pagar os estudos. Ele sempre ajudou desde jovem. Agregado à Congregação Mariana e presidente da Conferência Vicentina da Igreja Santa Cruz, pôde absorver toda a espiritualidade testemunhada pelos missionários estigmatinos que trabalhavam nessa igreja,
pertencentes à Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo, fundada por São Gaspar Bertone, na Itália, em 1816. Em 1910, chegavam, então, ao Brasil, vindos da Itália, os 3 primeiros estigmatinos. E, em 1915, já fixam residência em Rio Claro. Mediante esses sacerdotes, Roberto conheceu o carisma dos estigmatinos, que é o missionários apostólicos a serviço dos bispos, tornando-se um ardoroso missionário em prol dos eclesiásticos, com os quais conviveu, do povo carente e marginalizado e da juventude. Assim, aos 24 anos de idade, ele ingressa na escola apostólica, dirigida pelos estigmatinos em Rio Claro, como aspirante ao sacerdócio, completando aí todo o período de formação escolar e religiosa. Durante a etapa do postulado, após madura reflexão, ele decide tornar-se um irmão coadjutor, fato que surpreendeu toda a comunidade religiosa. Por sua humildade, não quis tornar-se um sacerdote, porque não se achava digno de tão grande missão. A partir daí, o postulante Roberto passou a ser o irmão Roberto Giovanni. Depois da primeira profissão religiosa, até a profissão perpétua, o irmão Roberto residiu em Castro, no Paraná, Campinas, Rio Claro e Ituiutaba, Minas Gerais, exercendo as funções de porteiro, sacristão, afazeres da casa e o apostolado como exímio catequista, mas sempre as funções mais simples. Em 1937, emitiu a profissão perpétua em Rio Claro, onde permaneceu como porteiro do Colégio de Santa Cruz, e atendendo com muito desvelo as pessoas que para lá se dirigiam. De 1940 a 1961, passou a residir pela primeira vez em Casa Branca, que é uma cidade da nossa diocese, dedicando-se aos trabalhos domésticos, à divulgação do periódico Ecos Estigmatinos, é uma revista que eles tinham, e ao atendimento ao povo. Todos os que aí o conheceram puderam testemunhar o alto conceito de santidade que gozava. De 62 a 63, ele vai para Campinas para exercer o cargo de secretário da Cúria Provincial Estigmatina. Aí soube unir a responsabilidade do cargo ao zelo apostólico para com as pessoas que o procuravam, em vista de um conselho ou orientação. No dizer de todos, era uma pessoa que integrava a sabedoria da Sagrada Escritura e das verdades da doutrina cristã, por ele aprofundadas num estudo assíduo e vividos no dia a dia com a ternura de uma acolhida admirável. É transferido pela segunda vez para Casa Branca em 1964 e aí prestou até a sua morte, seja no Santuário Nossa Senhora do Desterro, como na Paróquia Nossa Senhora das Dores, constante e incansável assistência material e espiritual, apesar de seu corpo franzino e sujeito a enfermidades. Ele era muito pequeno e franzino. Durante 52 anos, trabalhou em Casa Branca. Primeira e segunda vez, cidade que lhe outorgou o título de cidadão casabranquense em 1980, por ser considerado por todos o anjo da bondade. Além disso, onde quer que ele fosse, em outras localidades, sempre espalhou o bem com zelo, dedicação e exemplo de virtude. Sabia como acolher com afeto e sempre com um sorriso todos os que tinham necessidade de uma palavra confortadora ou uma orientação segura ou uma bênção cheia de esperança. Juntamente com os pobres, mantinha também uma predileção especial para com os enfermos, visitando-os, levando-lhes a Santa Comunhão diariamente. Prestava-lhes toda espécie de atenção, cortava as unhas dos doentes, ajudava a dar banhos. Mesmo tendo um temperamento forte, como dizem seus irmãos, soube dominá-lo pacientemente, adquirindo amabilidade no trato, simplicidade de expressão e sensibilidade frente às dificuldades. Qualidades essas que atraíram a atenção de todos, sacerdotes ou bispos, pessoas do povo, intelectuais, confrades, leigos, crianças e jovens. Chamou a atenção deles, o modo dele ser. Pode-se afirmar com toda a segurança que jamais uma palavra inoportuna ou descortês tenha sido por ele proferida. Entre as suas virtudes heróicas, que ajudam a compreender a personalidade do irmão Roberto,
está a preocupação que ele tinha de cumprir com a máxima exatidão e pontualidade as obrigações que lhe eram confiadas. Até a sua caligrafia firme e uniforme testemunha esta virtude de espírito, atestando a presença de um caráter reto, uma tranquilidade imperturbável, bem ordenado e seguro daquilo que faz. Ele gostava muito de escrever cartinhas para os fiéis, parabenizando, perguntando como estavam, como a família estava. Tem muitas cartinhas assim, uma letra perfeita. Na vida do irmão Roberto, cada ação e cada atitude eram impregnadas do sobrenatural. Quem entrasse em contato com ele, logo se apercebia estar tratando de uma pessoa totalmente possuída do Espírito de Deus, expresso numa vida de oração assídua e colóquios durante a Santa Missa e diante do Santíssimo Sacramento. Devoção extremada para com a Virgem Maria, fé inabalável, esperança sem desânimos, caridade marcada pela disponibilidade ampla e imediata, humildade de quem sente dentro de si uma intimidade muito grande com Deus. Foi um homem de Deus, continuamente rodeado por toda espécie de problemas, de pessoas, para com as quais tinha sempre palavras que lhes tocavam o coração e amenizavam suas dores, esclareciam suas dúvidas e solucionavam as dificuldades. Gostava de andar a pé por toda a cidade, conversando com todos que encontrava. Primou sua vida na atenção aos pobres, aos andarilhos, crianças, doentes e desamparados. Doava suas vestes, especialmente os presentes que ganhava do povo. Ele dava sempre o sapato novo que ele tinha ganhado, ele dava para o pobre e ficava com o sapato velho. Deixava de fazer algumas refeições para saciar a fome dos que batiam à sua porta. Chegava a acolher os mendigos dentro de casa, entregava-lhes sabão e toalha para que tomassem banho antes de dar-lhes de comer. E muitas dessas suas atividades para com os pobres incomodavam outros membros da congregação. Chegou a ser criticado dentro da própria congregação. Pessoas de diversas classes sociais procuravam-no para pedir conselhos, principalmente bênçãos. Nunca deixava ninguém sem resposta. Sempre procurava encontrar uma solução para os problemas. Em determinada época, o reitor do santuário, Nossa Senhora dos Desterros, em Casa Branca, proibiu-lhe de dar bênção aos fiéis. Alegava que as bênçãos eram reservadas aos sacerdotes e ele, que não era padre, não podia dar bênção. Dom Tomás, então, né, o nosso servo de Deus, bispo da nossa diocese, ficou sabendo e foi fazer uma visita no santuário. Chegando lá, foi atendido pelo reitor, que o saudou e perguntou a que devia a honra de receber a sua visita. Dom Tomás respondeu: eu vim pedir uma bênção para o irmão Roberto. Depois disso, o povo, então, pôde continuar buscando a bênção do irmão, legitimada pelo nosso bispo diocesano. Contam também que muitos devotos de Casa Branca, quando procuravam o padre Donizete em Tambaú, que é a cidade vizinha, buscando a sua bênção, o padre Donizete dizia-lhes: por que vocês vêm aqui? Vocês já têm um santo em sua terra com maior bênção que a minha, referindo-se ao irmão Roberto. Outro fato significativo de sua vida se centraliza na força e na capacidade de evangelizar. Era um exímio catequista. Foi um evangelizador persistente, convicto, lutador, exigente, dedicado apóstolo de Deus, incorporado na figura humana de uma pessoa bondosa e dócil, que não media esforços para divulgar a palavra da vida. Autêntico missionário estigmatino. Amou intensamente sua congregação religiosa e suas devoções próprias, que é os sagrados estigmas de Jesus Cristo e os santos esposos Maria e José. Aos poucos, porém, o peso da idade começou a influir em seu físico e, apesar da velhice e das enfermidades que o acometiam, procurou sempre aceitá-las com paciência. Sofria, porém, nunca reclamava. Fazia do sofrimento um instrumento para se santificar. Atacado por forte arteriosclerose e pneumonia aguda, foi levado com urgência para o hospital em Campinas, onde faleceu, em 11 de janeiro de 1994, com 90 anos de idade. O povo de Casa Branca pediu o direito de sepultá-lo, aquele que tinha merecido o título de cidadão honorário daquela cidade. Além disso, o corpo do irmão Roberto seria uma relíquia para ser conservada com zelo respeitoso. E conseguiu. De Campinas, então, foi trasladado no mesmo dia para Casa Branca,
A prefeitura decretou luto por 3 dias, uma multidão imensa também participou dos seus funerais, repetindo sem cessar: morreu o nosso santo. No dia 13 de janeiro, após a missa solene de corpo presente, o corpo de irmão Roberto foi sepultado ao lado do altar-mor da paróquia Santuário Nossa Senhora do Desterro, em Casa Branca. Na época, até a igreja presbiteriana, até os espíritas enviaram mensagens de condolências. Aliás, o pastor protestante já havia dito: a igreja católica tem um santo, que é o irmão Roberto, reconhecido até pelos protestantes. Seu inquérito de beatificação foi iniciado em 2010, a fase diocesana terminou em 2012 e foi decretada a sua venerabilidade em 2020. Também aguardamos também que sobrevenha um milagre para que ele se torne também mais um beato da nossa diocese. É muito significativo. Nós percebemos, né, como disse no início, que os santos se comunicam, né? E nós temos percebido que esses exemplos de santidade que temos visto em nossa diocese, há algo assim que se comunica de uma forma muito profunda e muito bonita. E não sem razão também a nossa quinta causa, a nossa quinta candidata aos altares é uma leiga, né? E veremos também que há um intercâmbio muito grande entre todos essas figuras santificadas e santificantes, né? Trata-se de uma leiga, uma mãe de família, cujo nome é Maria de Lourdes Benedita Nogueira Fontão, que é nascida em São José do Rio Pardo, aqui próximo à sede da diocese, em 1º de março de 1930. Essa menina, Maria de Lourdes, era filha de pais muito simples, a mãe costureira, o pai alfaiate, lutando sempre com a vida, né? Na década de 30, a cidade de São José do Rio Pardo era uma cidade muito pequena, né? Mas uma cidade que tinha um valor religioso muito grande, né? Ela residia próxima a umas irmãs do Educandário São José, e lá ela passou a ter uma convivência muito grande. Tanto que, após receber a primeira Eucaristia, com 10 anos de idade, ela passou a ajudar as irmãs na catequese das crianças. Ela se tornou catequista, então, a partir dos 10 anos de idade. Seguiu a sua vida. Há uma informação de que, num breve período, pensou em ser uma religiosa, né? Mas percebeu que a sua vocação não era para a vida religiosa, mas sim para o casamento. Ela formou-se professora com 17 anos de idade, né? Professora primária, na época se dizia professora primária, e passou a lecionar na zona rural, ali da região de São José do Rio Pardo. Nesse meio tempo, não só exercia o seu magistério, mas também, durante o seu magistério, levava orientação religiosa para aquelas crianças, e na época não havia nenhuma obrigação a respeito disso, mas ela ensinava também as crianças a rezar. Os locais em que ela exercia o magistério eram de difícil acesso, ia de charretes, de carroça, ou seja, toda dificuldade, mas para Maria de Lourdes não havia problema, porque durante o trajeto ela ia rezando o terço, né? E, portanto, além de exercer o magistério, se dedicava também à evangelização. Lourdinha Fontão, como é carinhosamente conhecida até hoje, casou-se com 24 anos, em 17 de janeiro de 1954, e o marido dela era dentista, exercia sua profissão numa grande fazenda que ainda existe no município de São José do Rio Pardo, chamada Fazenda Fortalezinha. E lá ela passou a residir, né? Residiu lá por muito tempo, porque também passou a exercer o seu magistério naquele local. Lourdinha Fontão
teve 7 filhos, né? Além de 2 abortos espontâneos. Desses 7 filhos, 2 faleceram, um logo que nasceu e um outro com apenas 15 dias, tomado de uma doença grave que não resistiu. São 5 filhos vivos, né? Ainda todos vivos e exercendo as suas profissões, mas com um grande carinho pela igreja, todos cristãos conscientes. Fruto, obviamente, da educação que foi dada por Lurdinha Fontão. Ela não só se preocupava com a formação cristã de seus filhos, 5 filhos, né? E cuidando da casa, mas continuou cada vez mais se dedicando à igreja, né? Inicialmente pela catequese das crianças, com grande incentivo à educação, mas a bondade, a generosidade, a disponibilidade de Lurdinha Fontão fez com que ela fosse uma figura não só conhecida como catequista de crianças, mas uma mulher em que se podia confiar, tanto que passou a ser procurada por muitas e muitas pessoas para orientações. Lurdinha Fontão era uma mulher incansável, dava conta de tudo que era necessário fazer em sua casa, e depois que se aposentou, ela e o marido, com os filhos, todos adolescentes já, se transferiram a residência para a cidade de São José do Rio Pardo. E ali o seu apostolado se fez sentir de uma forma muito mais concreta. Ela trabalhava em diversas pastorais, né? Todas ali na região da paróquia de São Roque, em São José do Rio Pardo, onde existe um mosteiro cisterciense. Ela era coordenadora de uma comunidade eclesial de base. Ela participava da pastoral familiar, do curso de noivos, pastoral do batismo, da catequese, da pastoral da saúde. Escrevia para o jornal Gazeta do Rio Pardo, sempre com artigos com a tônica religiosa e de formação. Fazia um programa semanal na Rádio Difusora, juntamente com o pároco da época, Monsenhor Denizar Coelho. Ela foi a primeira leiga a ser nomeada ministra extraordinária da Comunhão Eucarística da Diocese de São João do Boa Vista. E, além disso, fez inúmeras campanhas para a construção de uma igreja lá em São José do Rio Pardo, que, na verdade, foi ela que se empenhou pessoalmente na construção da igreja de Nossa Senhora do Loreto. E, além disso, em 1970, Lurdinha Fontão conheceu o movimento dos focolares. E, a partir de então, amorosa como era com Nossa Senhora, né, pela constante reza do Rosário, pela constante transmissão dos valores da família, ela também acrescentou um novo empenho, a obra de Maria, né? Lurdinha Fontão, em toda essa vivência que ela tinha, demonstrava um ardoroso amor a Deus, né, à igreja e aos sofredores. Com relação à igreja, tinha um carinho extremado por todos os sacerdotes, né? Conhecia todos os sacerdotes e a eles acolhia como uma mãe amorosa. A sua casa, além disso, era aberta a todos aqueles que dependiam de alguma coisa, aos sofredores de um modo geral. Ela atendia a quem a procurasse em qualquer hora do dia e da noite, né? Quando se fala de Dom Tomás, que a casa dele era aberta a quem o procurasse, o irmão Roberto atendia a todos também em qualquer hora do dia e da noite, assim também Lurdinha Fontão, uma senhora, mãe de família, casada, com filhos, mas a casa dela era aberta a todos que a procurassem, sejam aqueles que buscassem um auxílio material, sejam aqueles que buscassem um auxílio espiritual ou uma palavra de conforto. Lurdinha Fontão não sabia dirigir veículo, mas alguém que a procurasse, ela dizia: faça com que me levem, que eu estarei pronto em 5 minutos. Se trocava, se preparava e saía sem problema nenhum. E quando fazia campanhas em benefício da igreja, de uma forma até jocosa, as pessoas acabavam fugindo dela, de tanto que ela insistia para que colaborassem com a igreja, para que estivessem com a igreja, e ela realmente
incansavelmente conseguia tudo o que era necessário. Quando ela tinha um tempo para si mesma, e esse tempo era sempre curto, ela escrevia cartas. Ela escreveu milhares de cartas para os papas, ela se correspondia com os papas de sua época de uma forma como alguém tem um amigo, com cardeais, com sacerdotes, com bispos e assim por diante. Nunca se omitiu de dar um apoio, de compreender as angústias das pessoas. Ela sempre foi uma pessoa aberta e inteiramente disposta a dar-se de uma forma completa. Tornou-se, por tudo isso, um modelo de mulher forte a ser seguido. Este foi um registro que se fez no Boletim da Diocese de São João da Boa Vista em agosto de 1988. Qual a razão desse registro? Ela participava das Mariápolis, e a última Mariápolis que ela participou foi exatamente em julho de 1988, quando retornava, foi vítima de um acidente automobilístico e acabou falecendo, né? A sua morte causou, da mesma maneira, uma dor muito grande, um luto muito profundo em toda a diocese. E quem celebrou as suas exéquias, a missa de corpo presente, foi exatamente o nosso servo de Deus, Dom Tomás Vaqueiro, que ele foi categórico em dizer, naquele momento, que aquela capela onde estava sendo enterrada a Lourdinha Fontão não estavam guardando os despojos da Lourdinha, mas estavam guardando as relíquias de uma santa. Essa foi a expressão concreta que Dom Tomás Vaqueiro utilizou para aquela mulher que, durante toda a sua vida, dedicou à igreja, dedicou aos mais necessitados, dedicou aos sacerdotes e foi uma grande incentivadora das vocações, especialmente na região do mosteiro cisterciense de São José do Rio Pardo. O início da sua causa diocesana aconteceu em 14 de dezembro de 2017 e ainda está em andamento. Para se perceber como era o desprendimento da Lourdinha Fontão em relação à vida e à necessidade de estar aberta à vontade de Deus, é interessante notar o que está escrito em sua biografia, num registro que ela fez no dia anterior de sua morte, no último dia daquela Mariápolis. Ela escreveu exatamente assim, referindo-se a Nossa Senhora: sendo como ela, damos a ela o retorno da sua presença entre nós. Esta originalidade de Maria deveria se repetir em cada cristão, imitada em todos os momentos do dia, ao abraçarmos todas as cruzes. Se olharmos Maria na sua essência, vemos que ela é mãe de Deus. Também nós, como João, devemos levar Maria para a nossa casa. Ela ama a todos. É universal o amor de Maria, como foi a redenção. Uma mãe acolhe sempre, espera sempre, está sempre pronta a socorrer. O amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Somos pedras vivas. Queremos ser pequenas Marias que amam cada próximo como a mãe perfeita. Este foi o retrato de Lourdinha Fontão. E para nós que hoje vivemos numa sociedade em que não se admite qualquer sofrimento, numa sociedade em que se busca o bem-estar a qualquer custo, sem qualquer obstáculo, ela escreveu esta última frase: se a dor une, seja bem-vinda. Esta é o retrato da Lourdinha Fontão. E assim encerramos, por hora, essas rápidas palavras a respeito desses extraordinários exemplos que temos na nossa Diocese de São João da Boa Vista. Quem me conhece, quem acompanha a minha caminhada vocacional, as minhas redes sociais, sabe que eu sou suspeito de fazer qualquer comentário. Vocês sabem da minha devoção, do meu amor pelo irmão Roberto Giovanni, o venerável Roberto Giovanni. Eu fui estigmatino por 5 anos, a congregação do irmão Roberto Giovanni, e
da minha passagem pela congregação, é, criei um amor muito grande. Concluindo o meu noviciado, eu compus a novena pela beatificação do irmão Roberto Giovanni, depois fizemos alguns ajustes, depois eu organizei uma espécie de devocionário, como o irmão Roberto, ele escrevia bastante, então peguei pensamentos, frases dele, fui dividindo para cada dia do ano. Quando vocês acessam lá o site dos estigmatinos, já encontram ali logo na capa, tem a novena pelo irmão Roberto, fui eu quem escrevi. Com a graça de Deus, em janeiro estarei em Casabranca para os 30 anos da Páscoa do irmão Roberto. E é a região de São Paulo que eu mais visito, é a região ali de São João da Boa Vista, Casa Branca, e eu conversava com alguns padres ali da região que, além de ir a Casa Branca em janeiro, eu quero fazer um tour religioso, voltar a Tambaú, que já estive 2 vezes, quero ir a Espírito Santo do Pinhal, já estive algumas vezes em São João da Boa Vista, mas nunca estive no túmulo do Tomás Vaqueiro, e lá em São José do Rio Pardo, para visitar também o túmulo da Lourdinha Fontão. Ana Lúcia e Ronaldo, eu tive a liberdade de preparar aqui uma fotografia com uma arte, com a foto das 5 candidatos, justamente para contextualizar um pouco, né? A Perfeito, fotografia hoje fala muito. Ótimo. Então, ao perfeito. centro, nós temos o Dom Tomás Vaqueiro, que é o bispo, o padre Donizete, Dona Bênção, o padre de Mateus, do Espírito Santo do Pinhal, o irmão Roberto e a Lourdinha Fontão. E eu sempre gosto de dizer que a Diocese de São João da Boa Vista tem todos os estados de vida em processo de beatificação. Um bispo, um padre diocesano, um padre religioso, um irmão religioso e uma Uma leiga. lei. É sinal que a santidade é, É para todos. é para todos, não é para um grupo seleto, um grupo privilegiado. As Muito perguntas, jovem, os comentários estudando foram jovem. mais parabenizando, mas eu quero aqui transmitir o abraço do José Lira, que ele está em sala de aula, Obrigado. por isso não pôde estar presente, e também a saudação de Dom Paulo Celso de Martini, E que é o Martim. abade lá de São José do Rio Pardo, cisterciense, que a Lulia Fontão era paroquiana, ele é um dos Sim, grandes Sim, ele é um grande dos divulgadores da incentivadores da causa. causa. Isso, que ótimo. perfeito. E quando estiver na região de São João do Boa Vista, não esqueça de nos visitar. Com fé em Deus, em janeiro, 11 de janeiro, Sim, os 30 anos da Páscoa do irmão Roberto, É quase e o eu único mês quero que a gente fazer fica em todo esse casa. percurso nessa região. Tá bom. É uma forma até de agradecer a Deus. Vocês me acompanharam um pouco da minha caminhada, passagem do estigmatismo, saída, vinda para o mosteiro, sabe do meu amor. Eu sempre digo que o irmão, se hoje eu estou na Academia Brasileira da Geologia, um daqueles que foram os grandes incentivadores foi o irmão Roberto. Quando eu cheguei em São Paulo, eu sou nordestino, quando eu vim para São Paulo, que o padre falou que tinha um irmão em processo de beatificação, eu me apaixonei, comecei a estudar a vida do irmão Roberto, li ali os 2 livros que foram escritos sobre ele. sim. O tempo já Eles nos puxam, eles mesmos que nos escolhem. Tenho experiência disso. O tempo já vai um pouco avançado. Não E temos perguntas. Acredito que a exposição foi esclarecedora. É, e passo a palavra qualquer dúvida, aos dois para as considerações finais. Eu disponibilizei lá no nosso bate-papo, tem um link que é o do meu Facebook. Lá vocês vão encontrar um álbum com mais de 140 fotografias do irmão Roberto. Ah, Durante o ótimo. período que eu era estigmatino, eu fui pesquisando, fui na Cúria e fotografias do meu Roberto eu encontrei, inclusive fotografias dele com o Dom Tomás Vaqueiro, que, como vocês falaram, esse contato, essa relação. Só uma dúvida,
Há algum registro de Dom Tomás Vaqueiro com o Padre Donizete? Não, né? Não, porque São tempos diferentes. são tempos diferentes. Ele veio para São João do Boa Vista em 63, Padre Donizete faleceu em 1961. Mas É, o Dom Tomás Vaqueiro a conheceu nossa os outros. diocese, a nossa diocese foi criada em 60, um ano antes dele falecer, do Padre Donizete. Então, a palavra de vocês para as considerações finais. Pode. Bem, primeiro pedimos desculpas pelo tempo que nós tivemos que abreviar muito a história de cada um dos nossos candidatos a Santos, mas para nós foi uma alegria extraordinária estar aqui novamente, poder participar desse evento da academia. Só temos a agradecer e pedir ao bom Deus que nos respingue em nós um pouco da santidade desses candidatos. Em nome da Academia Brasileira de Angiologia. Ana Lúcia, desculpa, a senhora quer Não, falar? por essa, né, parabéns por essa iniciativa, né, dessa divulgação dos santos, nossos santos brasileiros, como o Vilota falava ontem, que eles pedem muito para a gente falar de outros santos, né? Eu sempre também falo, não, Insistimos. eu insisto, eu falei, não, vocês têm que aprender a saber sobre os nossos santos Claro. brasileiros jovens, né, como o Vilota falava ontem. E E, essa iniciativa, parabenizo vocês, né, dessa oportunidade das pessoas conhecerem um pouco mais os nossos santos. e falando em insistir, acho que o Fábio, a Mariana, o Luciano e o próprio Lira sabe que às vezes eu sou, embora seja monge, parece ser quietinho, às vezes sou teimoso. Quando eles deram a sugestão de convidá-los, eu pensei, não, eu não posso pedir que eles falem apenas de uma causa, porque seria injusto. Então, tem que falar sobre o João Roberto. Quem me conhece sabe que eu gosto do João Roberto. E nesse contexto, eu tive muito contato com alguns colegas assuncionistas, e eu falei, eu tenho também que fazer Lógico. tudo para Claro, que fale claro. um pouco do Não, a Padre gente seria Batismo. injusto de não apresentar os Sim, sim, outros, sim. né? Então, eu que, em nome da Academia Brasileira de Angiologia, agradeço de coração a Obrigado. disponibilidade, o aceitar o convite e o desafio, porque não é fácil falar de 5 causas em um único momento. Que Deus os abençoe grandemente. E